Boa tarde, este é o canal Caminhos do Oráculo. Hoje vamos falar um pouco como apareceu o tarô e as suas figuras. Peço que ponham um like no canal, subscrevam o canal, ajudem o canal a crescer. Vamos desenvolver agora um bocadinho a história do tarô e depois vamos falar sobre os arcanos maiores e os arcanos menores. Vamos então falar um bocadinho de como apareceu o tarô e as suas figuras. Ora, o tarô tem uma história fascinante que mistura o mistério, o simbolismo e a evolução cultural ao longo dos séculos. A origem exata do tarô é envolta em lendas, mas o seu seguimento, o seu surgimento e evolução podem ser traçados através de várias fases. Vamos então aqui fazer um resumo de como o tarô apareceu e como as figuras ou cartas ganharam forma. Vamos falar em primeiro lugar na origem do tarô. Provavelmente o tarô surgiu na Europa durante o século XV. Pensa-se que na Itália como um jogo de cartas, um jogo de cartas normal. A primeira documentação sobre o uso de cartas de tarô apareceu em 1440, na cidade de Milão, em Itália. O jogo das cartas originais era utilizado principalmente para entretenimento, mas logo passou a ser associado a significados espirituais e esotéricos. Em segundo lugar, o tarô como jogo e cartas de jogo. Ora, vamos ver o significado desta frase. As cartas de tarô iniciais consistiam num baralho de 48 cartas, divididas em duas secções principais. Os arcanos maiores, portanto, as 22 cartas, representado os arquétipos e grandes temas de vida, como as figuras do louco, da imperatriz, do mago, etc. E várias outras cartas que estão, portanto, no grupo das 22 dos arcanos maiores. Por outro lado, temos os arcanos menores, que são as 56 cartas, que são divididas por os 4 naipes: as copas, os ouros, as espadas e paus. Essas cartas eram semelhantes às cartas de um baralho comum, mas com significados adicionais ligados a aspectos do cotidiano. Inicialmente, o tarô não era associado à adivinhação ou práticas espirituais. Era apenas um jogo popular entre classes sociais elevadas. Como hoje em dia, pronto, nós temos nos baralhos normais, temos vários jogos, temos a sueca, temos o jogo das copas, temos a bisca, pronto. Na altura era um jogo normal, pronto. Com o tempo, depois começaram a fazer a conexão com o esoterismo. O tarô começou a ser visto com o passar do tempo, não é? Como uma ferramenta esotérica e simbólica
durante o final do século XVIII, especialmente após o trabalho de estudiosos como Jean-Baptiste, também conhecido como E. Taylor, que foi um dos primeiros a associar o tarot à leitura de cartas e à adivinhação. Ele acreditava que as cartas continham um conhecimento oculto e usou o tarot para estudos espirituais. O interesse pelo ocultismo cresceu durante o século XIX, com figuras como Levi e o Arthur Waite, o autor do famoso Tarot de Waite, que nós todos ouvimos falar e a maior parte de nós conhecemos, promovendo o tarot como uma ferramenta de introspeção espiritual e autoconhecimento. Depois, a evolução das figuras de tarot. Com o tempo, as figuras do tarot passaram a ser associadas a arquetípicos, símbolos e significados profundos, com base no estudo da psicologia, filosofia e espiritualidade. Cada carta no tarot tem um simbolismo único, representando aspectos da vida, da mente humana e dos desafios espirituais. Algumas cartas tornaram-se mais emblemáticas e específicas ao longo dos anos. Vou dar uns exemplos, como o louco, que representa o começo de uma jornada, a liberdade e a inocência. A imperatriz, que representa a abundância, a fertilidade e a nutrição. A morte, embora assuste, simboliza a transformação e novos começos. Apesar das pessoas não gostarem muito quando sai numa leitura a carta da morte por um lado é uma carta boa, porque é uma carta que simboliza novos começos, coisas boas. Nem sempre a carta da morte é uma carta má numa leitura de tarot. A estrela, que simboliza esperança, inspiração e conexão com o divino. O tarot no século XX e XXI continuou a se popularizar, especialmente com a criação de baralhos modernos e a incorporação de novas influências culturais. O Tarot de Waite, portanto, lançado em 1909, que é um dos tarots mais conhecidos e que é um tarot que toda a gente aconselha quando se está a começar a aprender o tarot, é um dos mais famosos, conhecido pelas ilustrações de Pamela Colman, que tornou o tarot acessível e visivelmente significativo para as pessoas. Lá está. Por isso é que é aconselhado quem está a começar a aprender o tarot, que comece por um baralho de tarot de Waite. Eu própria foi com um baralho desses que comecei a aprender, a estudar o tarot. Hoje o tarot é amplamente utilizado para fins espirituais, de autoconhecimento, meditação e até mesmo terapia, com inúmeras versões e variações de baralhos, adaptados a diferentes estilos e crenças. As figuras continuam a representar os aspectos fundamentais da vida, como o foco em simbolismo, que ajuda os praticantes a refletirem sobre os caminhos e as escolhas. Ora, em resumo, o tarot evoluiu de um simples jogo de cartas renascentista
para um sistema profundo e de simbolismo esotérico. Com as figuras do tarô ganhando significados espirituais e psicológicos ao longo do século. Hoje em dia, o tarô é visto como uma ferramenta de reflexão, quanto de adivinhação, com as suas cartas ajudando a explorar as energias e os arquetípicos universais presentes da vida de cada um. Ora, isto é a história, uma parte da história de como apareceu as cartas do tarô e as suas figuras. Beijinhos!